Vamos lá, hoje, muito feliz de estar aqui no nosso canal Aprendendo com Jesus. E hoje nós vamos falar aqui de Gênesis, capítulo 35, que vai do versículo 1 ao versículo 29, cujo título, aqui na versão NVI, é o retorno de Jacó a Betel. E aqui nós vamos ver, eu sempre separo por pedaços de capítulos, Então, o esboço é que neste capítulo, que depois, como eu sempre digo, eu encorajo você ir lá e ler, que é muito importante, ele começa, do 1 ao 5, Jacó vai a Betel, do 6 ao 15, Jacó chega a Betel. Então, do 1 ao 5, ele recebe uma ordem de Deus, ele vai para Betel e depois ele chega, e do 6 ao 15 fala tudo um pouquinho como que foi lá essa chegada, 16 ao 20 tem um trechinho da morte de Raquel, que ela vai ter mais um filho e ela acaba vindo a falecer, e depois do 21 ao 29, a desgraça de Rúben, eu classifiquei assim, onde Rúben desonra, o seu pai Jacó, se deitando com uma concubina, do pai. E vamos lá, Eu separei aqui, eu vou ler o trechinho, só do versículo que Jacó retorna aqui a Betel, e depois eu vou falar, separei 3 trechos importantes para a gente refletir, naquele momento e para a nossa vida. E vamos lá. Capítulo 35, versículo 1, de Gênesis. Deus disse a Jacó. Então já começa assim, que é Deus falando com Jacó. Suba a Betel e estabeleça-se lá, e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Então ele pede para ele fugir, para ele sair, voltar para Betel e fazer um altar no mesmo lugar quando Deus falou com ele, quando ele fugia de Esaú. Lembra quando ele estava fugindo, que ele adormece sobre uma pedra e Deus fala com ele? Disse, pois, Jacó aos de sua casa e todos os que estavam com ele: livrem-se dos seus deuses estrangeiros que estão entre vocês. Purifique-se e troquem de roupa. Venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde tenho andado. Então, olha que importante aqui, Vou até grifar aqui também, que fala assim, o Deus que me ouviu na minha angústia e que tem estado comigo por onde eu tenho andado. Livrem-se dos outros deuses aí estrangeiros que vocês têm, onde você às vezes tem a idolatria, Ou às vezes você tem alguma coisa ali que você acha que aquilo te atrai sorte. Ele fala assim, livrem-se de tudo isso. Eu vou explicar mais. Então, entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam e os brincos que usavam em suas orelhas. E Jacó os enterrou ao pé da grande árvore próximo a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Então, só esse trechinho, você vê que aqui também fala que quando ele saiu, o terror caiu, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Lembra que quando terminamos o capítulo 34, que ele fala assim, que é onde o Simeão e Levi, comete aquela atrocidade, matando, acabando, aniquilando com a cidade que eles estavam lá, por vingança, a sua irmã Diná. E Jacó comenta, fala, vocês me puseram em grandes apuros, atraindo sobre mim o ódio. Ele fala, somos poucos, se eles juntarem suas forças nos atacarem, eu e minha família seriam destruídos. Então, pelos erros, só voltando um pouquinho no contexto, pelos erros deles, dos filhos, Jacó temeu. Ele falou, nossa, agora todo mundo aqui ao redor vai querer matar todos nós. Isso não se faz. Vocês usaram de má fé para acabarem e matarem com todos. Inclusive, ele matou, Siquém, o seu pai, matou todo mundo. Então, ele tinha esse receio. Mas ele fala assim, nesse trechinho do 5. Quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre a cidade ao redor que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Então, assim, eles partiram quando Deus dá a ordem, não tema.
apenas cumpra e confie, né? Então esse é o primeiro recado que a gente desse trechinho já traz. Ah, mas eu não vou porque vai que o pessoal tá com raiva de mim. Imagina que Jacó falasse isso. E nos persegue e mata toda a minha família. Mas espera aí, é uma ordem de Deus. Então, quando Deus fala, quando nós já sentimos e entendemos que é uma ordem de Deus, nós temos que apenas ser obedientes e seguir. Isso é confiança. Assim como lá em Abraão, né? Lembra? Abraão ainda, né? Que Deus fala, ó, sai da sua parentela e vá, siga esse caminho, né? Ele foi, né? Também que ele errou ali, que ele levou um parente ainda, mas isso a gente já passou e é muito legal entender. Mas e é isso, né? Então, o que eu trouxe aqui, né? Logo como tópico 1, quando Jacó dá uma ordem para todos se livrem dos ídolos. Você viu que logo no começo, Jacó vai lá e fala assim, ó, livrem-se de todos os ídolos. Vá, se troquem, se banhem, se purifiquem e venha comigo a Betel. Então, assim, ele já dá uma ordem que, né, no nosso entendimento, ele não queria que nenhuma influência em sua casa, mostrando a sua fidelidade ao único Deus. E é assim que nós devemos ser. Muitas vezes, eu até estava fazendo um estudo aqui, nós cristãos, às vezes nós nos apegamos a algumas coisas, né? Nós temos algum apego. Ah, isso aqui, deixa eu pegar aqui uma canetinha da minha filha. Ah, isso aqui eu guardo, levo comigo porque me dá sorte. Por onde eu vou, isso aqui está comigo. Então, na sua visão, não é nada, não tem nada a ver com idolatria, né? Que você não faz nenhum tipo de pedido para esse objeto, mas você tem ele porque você acha que te atrai uma sorte. Tá? Isso já é um tipo de idolatria. Então, isso já divide, tenha atenção nisso, né? Isso já divide a nossa fidelidade e a nossa confiança em Deus, no único Deus, com algum objeto. Né? Então, e Jacó não queria isso, falou assim, eu quero que vocês tirem tudo. Todos os ídolos estrangeiros, deem-me aqui que nós vamos enterrar tudo isso aqui. Daí eles obedecem, né? E para subir a Betel e entregam já fala que ela tira até os brincos e pega todos os ídolos estrangeiros e ele enterra. Por quê? Porque ele não queria que nada poderia influenciar, né, ao único e verdadeiro Deus, né? Então isso é legal. Daí isso já é uma lição que a gente traz para a nossa vida desse capítulo, né? Devemos eliminar qualquer coisa que possa contaminar o nosso relacionamento com Deus. Então essa visão é muito importante hoje, né, para nós. Que nós devemos eliminar de nossas vidas qualquer coisa que possa contaminar o nosso relacionamento com Deus. Então, assim, eu já fiz algo assim, já na minha vida, sabe? E toda vez que eu vejo que às vezes alguma coisa eu possa estar me apegando a algo, né, eu já elimino. Então, assim, isso já vem com a maturidade espiritual. Então, eu não preciso de nada mais do que meu Deus, do que Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. Então, se ele é único e se ele é suficiente, por que eu preciso me apegar a algo que eu acho que na minha mentalidade humana me atrai sorte? Entendeu como não faz sentido? O que me atrai sorte, o que me faz caminhar, o que me dá força para continuar é Jesus Cristo. E ponto. Então, é isso que Jacó, nesse momento, ele fala para eles para que eles eliminem tudo isso, né? Então ele vem e dá essa ordem, todos obedecem para subir com eles. Então para que nada poderia ali, né, influenciar o relacionamento com Deus, né? E depois, muito legal aqui, Deus lembra a Jacó o seu nome, né? Israel. Tem um trecho aqui do 9, que fala assim, né? Depois que Jacó retornou a Padã Arã, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou, dizendo, seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado Jacó, seu nome será Israel. Assim lhe dou o nome de Israel. Lembra lá quando Jacó luta com Deus, que lá naquele momento ele já troca o nome de Jacó? Falou, a partir de hoje, o seu nome será Israel, não mais Jacó. Israel, que significa o homem que lutou com Deus e venceu, né? Tem um significado.
Só que ele aparece aqui, daí veio na minha cabeça, né? Imagina que lá ele falou e ficou por isso mesmo, né? Todo mundo está chamando ele de Jacó, 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 continuou. Mas é que Deus vem, nesse momento, quando ele chega a Betel, e reforça, fala, viu? Seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, né? Então ele relembra, então é muito legal quando a gente fala dessa, que Deus aparece, lembra, né, dessa troca de nome. Então eu até escrevi assim, né? Que ele faz isso para lembrá-lo que apesar de todas, olha que interessante isso, de todas as dificuldades que ele teve na sua caminhada, tudo o que ele passou, ele perseverou e ele desejou. Então olha as duas palavrinhas, perseverou e desejou manter a sua aliança com Deus. E aí depois de tudo isso ele foi recompensado. Então, para a nossa vida, para a nossa reflexão, o que nós temos que entender é assim, eu primeiro preciso desejar, né, manter a minha aliança com Deus. Então, a partir do momento que eu tomo essa decisão, assim, ó, eu desejo, tá? Eu desejo para a minha vida a vida eterna, para a minha família a vida eterna. Com isso, eu preciso honrá-lo e ter uma conduta exemplar. Então, acima de tudo, eu desejo caminhar com Deus. Eu desejo fortalecer a minha aliança com Deus. E depois dessa decisão, que isso é uma decisão seríssima, eu tenho que saber perseverar na caminhada, porque muitas coisas horríveis poderão acontecer, mas eu nunca abandonarei essa aliança com Deus, porque eu desejo estar com Ele. Então, assim, é um desejo, é acima de tudo. Então, eu tenho que perseverar nisso, para sempre. Então, é assim que ele faz. E depois disso, ele é recompensado. Olha o que diz nos versículos seguintes. Ele fala assim, do 11 ao 13. Deus ainda lhe disse, eu sou o seu Deus, o Todo-Poderoso. Seja prolífero e multiplique-se. De você procederão uma nação e uma comunidade de nações, e reis estarão entre os seus descendentes. A terra que dei a Abraão e a Isaque também dou a você, Israel. E também aos seus futuros descendentes darei essa terra. A seguir, Deus elevou-se do lugar onde estivera falando com Jacó. E Jacó ali, ele levanta uma coluna de pedra, que fala, né, no lugar que Deus lhe falara, e derramou sobre ele uma oferta de bebidas e ungiu com óleo. Jacó deu o nome de Betel ao lugar onde Deus tinha falado com ele. Então, olha que história maravilhosa, né, esse trecho. Então, aonde pela fidelidade e por tudo que ele passou, ele perseverou e sempre, sempre, né, nós vemos aqui, e muitas pessoas às vezes falam assim, mas ele errou tanto, ele traiu o pai, enganou o pai, depois ele fugiu, enganou o irmão, né? Então, assim, só que ele sempre esteve com Deus, ele sabia que ele estava errado, ele pediu perdão para o irmão. Imagina a consciência desse homem. Inclusive, aqui no final deste capítulo, né, aqui tem um trechinho que eu falei que fala da morte de Raquel, e no final também fala aqui da morte de Isaac, né, que seu irmão Esaú e Israel, hoje não mais Jacó, ele foi e o seu pai Isaac morreu, né, ali junto com ele, aos 180 anos, que eu finalizo assim daqui a pouquinho. Mas é isso. Então, a recompensa, né, e a mensagem que traz para nós. Não desista, continue sempre, independente do que estiver acontecendo. Se você deseja manter uma aliança, manter um relacionamento fiel a Deus, não desista, independente de qualquer coisa. Persevere, fortaleça a sua fé, jejue, ore e continue. E que Deus é nosso Todo-Poderoso, é o nosso Deus Todo-Poderoso, o único Deus. Então, se está difícil para você hoje, continua. Mas eu não aguento mais, continua. Mas está difícil, cada vez parece que piora, continua. Se você confia em Deus, continua. Porque Ele é o Todo-Poderoso, e muitas vezes o que parece para você, ou o que parece para mim ser um problema, nada mais é que uma preparação para você, para mim, para todos que estão passando por uma fase complexa, né, como exemplo, é uma preparação para algo muito grande que Deus tem para você. Então, Ele prepara. Porque se você não tivesse preparado, você não poderia viver a promessa tão grande em sua vida.
Então, de qualquer forma, agradeça e continue. E depois, para finalizando aqui, no finalzinho, né, fala da traição e da desgraça do filho. Né, o seu filho Rubem, né, ele acaba se deitando com a sua concubina. Um tchau lá para as filhinhas. Então ele acaba cometendo esse erro. Tchau. E trai o pai. Né? Então ali naquele momento, né, que digamos que Israel descobre tudo isso, ele fica tranquilo. Mas lá no final, né, lá no Gênesis 49, caminhando para o final, vem a consequência, tá? Por conta disso. A gente vai chegar lá, mas eu quero até ler esse trechinho. Ali, quando Jacó, Israel, né, na verdade, chama seus filhos, e ele começa, né, ele está no leito de morte, ele fala: Rubem, você é meu primogênito, minha força, o primeiro sinal do meu vigor, superior em honra, superior em poder, turbulento como as águas, já não será o superior, porque você subiu à cama de seu pai, ao meu leito, e o desonrou. Né? Então, lá na frente, nós vamos recordar aqui do capítulo 35, que por sua atitude, né, há consequência, e ele perde toda a herança da sua primogenitura, o direito, né? Então, assim, independente do erro que você cometeu hoje, se você não se arrepende genuinamente, verdadeiramente, fala com Deus e acha que está tudo bem, a consequência virá. Pode ser um pouco mais para frente, mas virá. Portanto, se você erra, se você peca, se você já identificou isso, peça perdão para quem você errou, peça perdão para Deus, né? Admita os seus pecados, entregue ele para que caia no mar do esquecimento e viva uma nova vida, né? Isso que a gente aprende. Tá? E é isso. Daí no finalzinho aqui do capítulo, né, onde fala, que eu comentei, ele vem e depois fala de toda a sua genealogia, os filhos, né? Quantos filhos que ele teve. Daí no finalzinho fala que depois Jacó, hoje Israel, foi visitar seu pai Isaac em Manre, perto de Kiriat Arba, que é Hebron, onde Abraão e Isaac tinham morado. Isaac viveu 180 anos, morreu em idade bem avançada e foi reunido aos seus antepassados. E os seus filhos, Esaú e Jacó, o sepultaram. Então imagina, depois de tudo isso, ainda Jacó, hoje Israel, voltou, fez as pazes com o irmão Esaú e ainda sepultaram seu pai. Imagina a alegria para o seu pai vendo isso também, né? Para Isaac. E é isso, pessoal. Passando aqui um pouquinho e vamos em frente, né? Continuando a nossa caminhada, perseverando nas nossas provações, sendo fiel a Deus, para que tudo em nossa vida se estabeleça da maneira que Ele deseja. É assim que nós tiramos algumas lições deste retorno de Jacó a Betel, no capítulo 35 de hoje. Vamos orar, começar a nossa semana, segunda-feira, para que seja maravilhosa por toda os dias que virão ainda essa semana. Amém? Pai, obrigado por mais um dia, obrigado por estarmos aqui, podendo aprender um pouquinho mais com a tua palavra. E agora em oração, em gratidão, ó Pai. Obrigado sempre pela nossa vida, pela nossa família, pela tua proteção que sempre está no nosso lar. Obrigado pela força, ó Pai, que o Senhor nos dá para perseverar nas provações, e assim queremos mais, ó Pai, sermos fortalecidos e preparados pelo que ainda está por vir, porque nós sabemos, ó Pai, nós temos a consciência que aflições virão, mas o mais importante é que em meio à aflição nós estejamos alicerçados na Tua Palavra, fortalecidos no Teu querer, ó Pai, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Portanto, fortaleça a nossa fé a cada dia para que nossa visão seja espiritual e não carnal. E assim, sermos gratos por tudo, ó Pai. Fortaleça-nos, ó Pai, para que nada nos derrube. Fortaleça-nos, ó Pai, para que possamos ser assim como Jacó, perseverante e desejando viver ao Teu lado, desejando fortalecer a aliança contigo cada dia, ó Pai. Obrigado, Senhor, que todo mal da nossa vida, que todo mal que nos rodeia caia por terra, que todos os espíritos malignos que tentam nos derrubar, que tentam entrar na nossa vida, sejam derrotados pelos anjos ao nosso redor, ó Pai. Obrigado por tudo.
Obrigado sempre e oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Obrigado. Se Deus quiser, até amanhã estaremos de volta e com mais um capítulo. E agora vai ser o capítulo 36, que fala das descendências de Esaú. Amém? Se Deus quiser, até amanhã. Uma ótima semana e uma segunda-feira abençoada.